fardo da obra está sobre mim dia e noite, e minha alma se sente pressionada como uma carroça cheia de feixes, não apenas pela obra na Europa, mas no campo da Califórnia e pelo estado da causa em Michigan, Nova York, Maine e Massachusetts. Mas eu continuo a dizer a mim mesma: esta é a obra do Senhor, esta é a causa do Senhor. Ele tem maior interesse por todos esses lugares e todas as suas igrejas do que qualquer um de nós pobres mortais pode ter. Jesus permanece no comando, ele certamente guiará o barco em segurança até o porto. Sei que temos a verdade, sei que cada alma que permanecer fiel até o fim será salva. Nestes últimos dias, aquele que uma vez foi um anjo exaltado nas cortes celestiais, influenciará as filosofias dos homens. O povo de Deus deve guardar-se cuidadosamente contra a influência sedutora do enganador. Devem apegar-se firmemente às verdades que os tiraram do mundo e os tornaram o povo apontado por Deus. Não há razão para duvidar e temer que a obra não será bem-sucedida. Deus está à frente da obra, Ele colocará tudo em ordem. Se coisas precisarem ser ajustadas à frente da obra, Deus cuidará disso, trabalhando para endireitar cada erro. Tenhamos fé de que Deus irá conduzir a nobre embarcação que leva o seu povo em segurança para o porto. É muito bom ver tantos de vocês aqui. Há 38 anos atrás, Deus, por sua graça, me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. E eu tenho sido um membro dessa igreja já há 38 anos. Eu já tive muitos momentos bons e momentos ruins também. Passei por experiências que eu não desejo que ninguém mais passe. Mas também tive outras experiências que gostaria que todos tivessem. E eu pensei hoje em falar um pouco sobre como Deus é. E falar um pouco sobre a minha experiência e como eu vejo as coisas. Porque vivemos em tempos muito interessantes e também difíceis. Eu acredito que muito em breve todos teremos que tomar decisões importantes. O título do sermão é Saber. Mas saber do quê? Qual é a coisa mais importante que deveríamos saber? Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Isso foi há cerca de 2 ou 3 semanas, quando eu estava na Alemanha. E a Alemanha é um país muito interessante. Eu nasci alemão, mas cresci na África do Sul. Então eu tenho uma pequena etiqueta em mim, escrito feito na África do Sul. Isso muda bastante as coisas. Os alemães são preto no branco, direto ao ponto, extremamente pontuais, tudo tem que ser absolutamente exato. Se chegou a hora do trem partir, e você estiver entrando nele, a porta vai fechar e vai sobrar 2 de você, um dentro e outro fora, porque o mundo pode estar explodindo, mas o trem tem que sair na hora certa. Já na mentalidade africana, a festa só começa quando todo mundo chegar. E o alemão simplesmente não entende isso. Para ele, isso é algo incompreensível. Então, quando você cresce numa cultura dessas, há muitas coisas na África que acabam te irritando. Por exemplo, se houver 2 africanos caminhando na rua, você será capaz de ouvir a conversa deles, mesmo estando na China. Agora, para um alemão, ou na verdade qualquer europeu, isso é algo muito desconcertante. Eles pensam, por que esses homens não falam mais baixo? Qual o problema deles? Na África, as pessoas conversam uma com as outras à distância. Do outro lado da rua, eles são perfeitamente capazes de se ouvirem.
Mas o europeu não gosta disso. No início, você pode pensar, eu não entendo essa cultura. Mas depois de um tempo, você entende por que eles são assim. Porque naquela cultura, falar baixo significa que você está fofocando de alguém. Então você se certifica de falar bem alto para que todos saibam do que se trata. Até mesmo os chineses. Então é uma questão cultural. E as culturas entram em conflito, assim como as ideias. Mas eu aprendi a me acostumar com isso. E agora eu gosto quando a festa só começa depois que todos chegam. É a mesma coisa na igreja. O culto só começa quando todos chegam. Não na Alemanha. Lá eles me dão um cronograma. É uma programação minuto a minuto. Sua oração deve durar 60 segundos, 76 milésimos. Mas eu vim da África e eu detono com esse cronograma. Você tem que ver a cara deles. Eles não sabem o que fazer, ficam totalmente perdidos. Sempre que alguma coisa sai do planejado. Então nós temos essas diferenças culturais. E tem certas gírias que são diferentes também. Lá na Alemanha, se você é uma pessoa muito generosa, muito gentil, você tem um coração grande. E é assim também na Inglaterra. Mas na África, quem é muito gentil e sensível tem um coração pequeno. Aquela pessoa tem um coraçãozinho, ou seja, ela é muito sensível e gentil e doce. Então, na Alemanha, se você diz que alguém tem um coraçãozinho, as pessoas vão ficar simplesmente chocadas com aquilo. Ficarão ofendidas e inconformadas. Como você ousa dizer isso daquela pessoa? Portanto, a gente não se comunica muito bem, né? Essa é a questão. Não nos comunicamos muito bem. E agora estamos nesse crisol chamado de igreja. E estamos aqui, no crisol. Temos todas essas nacionalidades, porque nesta igreja estão todas as línguas, tribo e povo. Não é? E as culturas são tão diferentes, tão variadas. De um lado, você tem aquelas pessoas sistemáticas, firmes na sua crença, que nunca se desviam do padrão. Do outro lado, você tem aqueles mais maleáveis, tipo os italianos, totalmente tranquilos. Se a festa começa às 8 e você chega às 8, a dona da casa tem um infarte, porque ela ainda está vestindo pijama e pantufas. Não se pode chegar na hora, se chega pelo menos 1 hora atrasada. Então, essas coisas acontecem quando se misturam as culturas. Deus achou por bem nos colocar todos dentro da mesma sala. Agora vocês se virem para se dar bem. Às vezes você dá boas risadas, às vezes não. Portanto, na Alemanha, nós tivemos muitas experiências que não foram muito agradáveis. Se é que vocês entendem. Por exemplo, eu fui banido de pregar nas igrejas alemãs. Mas não me baniram de pregar em nenhuma outra igreja. Eu continuo sendo um pastor ordenado, como qualquer outro. Sou um evangelista. Fiz conferências por mais de 12 anos, tudo isso. E, sendo este o caso, por que não me banir em todos os lugares, mas apenas em um? Pode ser que tenha havido mal-entendidos, outros devem ser de ideologias diferentes, enxergam as coisas de outro jeito, acham que a coisa funciona de outra maneira. Alguns dentro da igreja têm uma mentalidade ecumênica. Eu não tenho uma mentalidade ecumênica. As duas coisas não combinam. Se você se encontra num conflito assim, o que fazer? Como calar a boca desse cara? Ele é teimoso, ele não para de falar. Então me proibiram de pregar nas igrejas daquele país, mas ninguém disse que eu não posso pregar em um anfiteatro. Então, quando as igrejas de lá me convidam, eu falo no anfiteatro. E aí ligam para mim dizendo, o que você está fazendo aqui?
Eu estou visitando o país, eu tenho passaporte, o governo ainda não me baniu. Você vai falar do quê, hein? Eu não sei. Eu nunca sei sobre o que vou pregar. Pergunte para minha mulher se não é verdade. Quer saber sobre o que vou pregar? Então venha assistir e descubra. Então tem essa grande divisão. Alguns acham que esse cara é um maluco. Deviam colocar um zíper na boca dele. Já outros dizem, não, nós queremos ouvi-lo. Isso não acontece mesmo na nossa igreja? Sim. E eu sempre me pergunto, será que eu estou certo ou errado? Certo ou errado? Tem um verso na Bíblia que diz que pelos frutos conhecereis. Portanto, se vemos frutos, se vemos vidas transformadas, se vemos pessoas passando a amar a Deus, para mim isso basta. Então podem me xingar o quanto quiserem. Mas se não quiserem me xingar, tá tudo bem também. Então, basicamente, esse é o meu histórico. Eu já tive muitas experiências nesta igreja. Houve ocasiões, quando eu estava na Alemanha, em que pensei, eu nunca vou pôr o meu pé nessa porcaria de novo. E aí eu me sentava em casa, com a cara mais emburrada do mundo, na minha cadeira. Aí minha esposa chegava e me lembrava do que havia acontecido com Martinho Lutero, quando ele também ficou nesse estado. Ele disse, eu jamais falarei nesse nome mais uma vez. E Jeremias disse a mesma coisa, jamais falarei nesse nome de novo. Mas a tua palavra é como um fogo no meu coração. Como não falar? E então, isso aconteceu comigo. Sabe, quando Lutero estava nesse estado, sentado em sua cadeira, resmungando, e eu fiz isso por 3 meses. A esposa dele passou a passar na frente dele todos os dias. E depois de semanas, ele finalmente percebeu que ela só usava preto. E passou a incomodá-lo o fato dela estar sempre vestindo preto. Ele olhou para ela, irritado, e disse, qual o seu problema? Por acaso alguém morreu? E ela disse, sim, alguém morreu. Ora, quem? Me diga, vamos. Quem foi que morreu? E ela disse, Deus morreu. Ele disse, como você, estúpida, pare de ser ridícula. Como pode Deus morrer? Deus não pode morrer. Mas você está agindo como se ele tivesse morrido. Então, Martinho Lutero entendeu o recado e se ergueu. Eu já passei por isso na minha vida. Eu também fiquei prostrado por 3 meses numa cadeira. Pergunte à minha esposa. Eu estava pensando como revidar essas pessoas que tratam as pessoas dessa maneira tão injusta. Quando te processam por algo que você não falou, não fez, ou quando elas dizem coisas ruins ao seu respeito, como mentiras. Ora, isso deixa a gente irritado. É um traço humano ficar irritado. E então eu fui caminhar na montanha um dia, e eu disse ao Senhor, sabe de uma coisa? Eu não quero ficar guardando esse rancor no coração. Eu simplesmente não terei vida se ficar guardando isso no coração. Como posso voltar a sorrir? E em minha mente, Deus respondeu, então não fique irritado. Por que você não muda a sua ira por pena das pessoas? E eu pensei sobre isso e disse, acho que isso eu consigo. Então eu aprendi a sentir pena das pessoas que não necessariamente veem as coisas como eu. Sempre que eu recebo um convite da Alemanha, eu quase entro em colapso. Mas depois de um tempo eu digo, ok, senhor, se o senhor quer que eu vá, eu vou. Lá vou eu. E quando eu chego na Alemanha, me deparo com um anfiteatro lotado como esse. E falo a muitas pessoas de muitas igrejas. E sim, algumas ficam muito felizes com o que eu digo, outras já não ficam, mas é assim mesmo. É assim que funciona. Então, de vez em quando, se eu penso, sabe, eu quero culpar a liderança. Porque, naturalmente, eles são os responsáveis por todas essas decisões.
Aí, quando eu penso neles, eu quero colocar todos dentro do mesmo saco. Mas aí, um deles se levanta, por exemplo, um presidente de associação ou um presidente de união, e diante de todo mundo, ele me abraça e diz: "Que bom que você veio." Isso acalma todos os seus sentimentos. Então eu aprendi ao longo dos anos que sempre que surge algo negativo, também surge algo positivo. E é muito mais fácil lidar com coisas desse tipo. Então, eu não piso em nenhum território com espírito de animosidade ou rotulando um grupo específico, pensando em uma categoria específica, porque as pessoas mudam. Elas mudam ao longo do tempo. Elas podem passar a ver coisas de um jeito diferente. Isso acontece. E eu já vi muitos casos como esse. Eu gosto de observar as pessoas. Eu olho para elas, eu falo com elas, elas falam comigo. E a verdade é a essência absoluta daquilo que precisamos saber nos tempos em que vivemos. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu estava na Alemanha há cerca de 3 semanas atrás. E a julgar pelos muros, vocês podem ver que eu estou em Berlim. Há pichações por toda parte. E eu fui convidado a falar com um rapper. Um rapper muçulmano. Esse é um convite muito estranho. Mas vocês sabem que a audiência dele compreende milhões de pessoas. E, por alguma razão, ele acabou assistindo a série Massacre Total. Ele queria muito falar comigo. Então, quando eu estava lá em Berlim, eles entraram em contato e disseram: "Pastor, venha falar conosco." E eu pensei: por que não? Sou um evangelista. Aí eu fui. Vamos ver se essa coisa aqui funciona. Veja, ali nós estamos entrando. É como um calabouço. Você vai direto pro abismo profundo. Muito bem. Essa é a pior área da cidade. E quando se visita essa parte da cidade, você vê o que Satanás faz com as pessoas. Dá vontade de chorar ao ver isso. Pessoas destruídas. Não sobra nada. Ao caminhar por aquela parte, você vê todas aquelas pessoas cheias de drogas, de todos os tipos que você pode imaginar. Pessoas totalmente destruídas. Você pode andar por lá e dizer: essa gente está acabada, que nojo. Ou você pode dizer: o que Satanás fez a essas pessoas? Aí você se pergunta: Senhor, tem alguém aqui com alguma chance de salvação? E aí Deus sussurra e diz: eu tenho muita gente nessa parte da cidade. E aí descemos para fazer o podcast com o muçulmano, o rapper muçulmano, e também um evangélico que havia assistido o Massacre Total. Eles não são adventistas. E eu pensava: o que eu vou dizer aqui? E aí ele começa a te bombardear com perguntas sobre cristianismo, sobre Jesus, Deus, sociedades secretas, e isso, e aquilo, e o sábado, o que há com o sábado? Por 2h30. E você pensa: isso é fantástico. É assim que Deus trabalha, é assim que Ele opera. Então, você não está apenas falando a esse rapper, está falando a milhões de pessoas. Milhões. Eu acho que umas 5 milhões assistem ao canal dele. E aí sentamos. Ele está ali no topo,
E sabe, é curioso, mas ele parece muito um americano para mim. Mas eles falavam alemão. Então, é isso que você aprende quando se aventura a fazer evangelismo. Muito bem, então você está num país hostil. Você está exposto a todas essas coisas e você quer saber o que eles querem saber. E eles querem saber o que você sabe. Então, saber é muito importante. E essa é a vida eterna, para que possam saber que o Senhor é o único verdadeiro Deus e Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a principal coisa a se saber. A principal. Mas tem outras coisas. Não apenas esta. E se você fizer a vontade de Deus, você saberá as doutrinas. A Bíblia também não diz isso. Então Jesus disse em João 8:31. Então Jesus disse àqueles judeus que criam nele: se continuarem em minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Qual é a condição aí? A condição é: se continuarem em minha palavra. E se você for para Atos capítulo 5, lá é dito que o Espírito Santo é dado àqueles que o obedecem. E se qualquer homem fizer a vontade dele, saberá da doutrina. Existe condição para se conhecer a doutrina? Sim. Se eu falo de Deus ou se falo de mim mesmo. Então, não é apenas conhecer a doutrina, é discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Não é isso, de acordo com o verso? Há duas promessas ali. Você conhecerá a doutrina. E você poderá discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Agora, se Deus nos deu esse dom a cada um de nós, deveríamos ser capazes de discernir dentro da igreja o que é de Deus e o que não é? O que está em harmonia com a doutrina e o que não está em harmonia com ela? Mas qual é a condição para sermos capazes disso? Está escrito, temos que fazer a vontade dele. Temos que fazer a vontade dele. Do contrário, não conseguiremos discernir. Então, Deus joga todas essas nações dentro da igreja. Ele permite todas as ideologias dentro da igreja. E estas se tornam um crisol. E ficamos em meio ao fogo. E ele diz: eu permitirei a apostasia em minha igreja para que possa peneirar meu povo. E se você não quiser dar ouvidos a mim, permitirei que a apostasia se torne tão grande que até mesmo uma criança seja capaz de discerni-la. E eu quero que você aprenda com isso. É isto que ele faz. Pois Deus, que ordenou a luz brilhar nas trevas, brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu amo esse verso. Tente meditar nisso. Para dar a luz do conhecimento da glória. Glória na Bíblia é sempre ligada ao caráter. Então vamos refrasear. Para dar a luz do conhecimento do caráter de Deus. Onde eu verei isso? Na face de Jesus Cristo. Agora, a face é a característica do corpo humano mais reconhecível. É graças à face que conseguimos discernir o que a outra pessoa está sentindo sobre você. Quando você quer analisar uma pessoa, para onde você olha? Para os pés? Eu não acho que você vai ter muita informação. Ao procurarmos um parceiro para a vida, é para a face dele, para os olhos que nós olhamos. A face tem 43 músculos que controlam as expressões faciais humanas. A face é a parte da anatomia humana mais reconhecível. Ela dá aos outros uma impressão sobre os nossos sentimentos. Os músculos da face permitem comunicação verbal e não verbal.
Veja, há muitas evidências de que o número de músculos da humanidade diminuiu. Nós degeneramos ao longo das gerações. É provável que antigamente houvesse muitos músculos sobre os quais hoje nós não temos informações. Quando você sorri, você libera neuropeptídeos que aliviam o estresse. Então você libera dopamina, serotonina, endorfina, coisas que aliviam a dor e que também são antidepressivos naturais. Algumas pessoas dizem que você só precisa de 6 músculos para sorrir. Mas isso não é verdade. Você provavelmente precisa de todos eles para dar um simples sorriso. A maneira como você os contrai é muito informativa. Porque os sorrisos não são todos iguais. Existe o sorriso irônico, o sorriso de bondade, o sorriso de sarcasmo, o sorriso de nojo. Nós lemos no Espírito de Profecia que, antes de Satanás atacar sua vítima, ele exibe um sorriso na face. E esse sorriso é nojento e desprezível. Então a face é muito importante. O que vemos na face de Jesus Cristo? Eu acho que vocês não vão ver muito bem, mas são expressões faciais que dão humor a cada pessoa, incluindo a felicidade, a surpresa, contentamento, tristeza, medo, nojo e ira. Estas são as emoções básicas que o ser humano exibe em seu rosto. Agora, imagine Jesus sentado e a mulher diz a ele: "Por favor, cure os meus filhos." E ele diz a ela: "Não é certo que eu cuide dos cachorros." E ela diz: "Mas, Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa das crianças." Por que ela disse isso? Afinal, depois de receber uma resposta como a de Jesus, qualquer um diria: "Deixa eu dar o fora daqui." Não é? E você tem que se perguntar, por que ela não fez isso? Bem, primeiro, e eu estou conjecturando aqui, é que a resposta não foi para ela, mas para os discípulos dele. Porque eles tinham essa mentalidade. Eram membros da igreja dele. Seus discípulos. Eles tinham essa mentalidade repulsiva. O que essa pagã está fazendo aqui? É assim que eles pensavam. Mas quando ela olha para o rosto dele, o que foi que ela viu? Ela viu bondade, ela viu compaixão. O rosto contou uma história totalmente diferente. Veja, às vezes, a linguagem corporal é diferente da mensagem. Lembra quando o profeta disse: "Sim, claro, vai para a guerra. Pode ir, você vai ser vitorioso. Vai, pode ir. Pode crer que você vai ganhar." Claro que o rei não acreditou. Veja a linguagem corporal. O rei imediatamente percebeu que ele estava sendo sarcástico. Então, às vezes, a gente tem que considerar essas coisas. Na verdade, as suas expressões faciais são muito moduladas. A atividade muscular é controlada pela amígdala. Mas cada uma das contrações tem que passar pelo córtex frontal. Ou seja, é o seu caráter que controla a maneira pela qual você expressa aquilo que quer dizer. Então, é uma coisa muito complexa. Na face de Jesus Cristo, você verá o caráter dele. E quanto a nós, você também consegue ver. Um sorriso pode significar recompensa, também significa domínio. Você não vai fazer o que eu quero? É mesmo? Quem você pensa que é? As pesquisas mostram que, quando sorrimos, vivemos mais, aliviamos o estresse, melhora o humor, é contagiante.
aumenta o sistema imunológico, abaixa a pressão sanguínea, reduz a dor, nos torna atraentes, sugere sucesso e nos ajuda a nos manter positivos. Você já viu um bebê recém-nascido? Ou um bebê que tem algumas semanas? Ele é muito feio. Eles são. Desculpa, mas são feios. E aí aquela coisa feia te dá um sorriso. Você desmonta. Sabem do que eu estou falando, né? Ele ganha você. E o que ele fez? Apenas moveu alguns grupinhos musculares. E o mesmo acontece à humanidade. Tudo depende daquilo que vemos. Os cristãos deveriam ser as pessoas mais felizes e animadas do mundo. Eles podem ter a consciência de que Deus é o seu Pai e o seu amigo eterno. Porém, muitos professos cristãos não representam a religião de Cristo corretamente. Eles têm um aspecto triste, como se estivessem nublados. Falam constantemente dos grandes sacrifícios exigidos para serem cristãos. Eu sacrifiquei tudo para ser cristão. Desculpa aí, mas nós somos os felizardos. Quando eu me tornei um cristão, felizmente para mim, foi como se eu tivesse ganhado na loteria. De maneira que eu nunca mais precisaria trabalhar em minha vida. É uma experiência maravilhosa. Deus promete cuidar de todas as nossas necessidades. Isso é ganhar na loteria. Estes apelam àqueles que não aceitaram a Cristo com o seu próprio exemplo e conversação, dando a entender que devem desistir de tudo que faz a vida feliz e agradável. Estes lançam sombras sobre a grande esperança cristã. A impressão passada é de que as exigências de Deus são um fardo, até mesmo para a alma disposta, e que tudo que pode dar prazer ou agradar o paladar deve ser sacrificado. É assim que muitos operam. E você acha essas pessoas em toda parte. Você as acha na igreja, você as acha fora da igreja. É assim que funciona. Mas olhe para a face de Jesus. Nós lemos no Espírito de Profecia que ele foi um homem de dores. Jesus Cristo foi um homem familiarizado com o sofrimento. Mas ainda assim, ele atraía todos. Então, no meio do tumulto, no meio da dor e sofrimento, ele demonstrava alegria. Ele foi um exemplo de ânimo para a humanidade. E apesar de ser perseguido, apesar de não ser bem recebido, apesar de planejarem matá-lo quando foi pregar no templo, ainda assim, ele atraía as criancinhas que sentavam em seu colo. Então, tinha algo em Jesus que era muito convidativo. E eu gostaria de ser assim também. Você não? Então, independentemente daquilo que os líderes fizeram a ele não desanimou. E quando a coisa ficava feia, ele se retirava por algum tempo para orar. Mas depois lá estava ele de volta, para ser perseguido e acusado mais uma vez. Era assim que funcionava. Mas ele amava o seu povo, ele amava a sua igreja. É a menina dos olhos dele. Ele sentia pena dela, ele a repreendia. Repreendia os líderes. E a Bíblia diz que muitos dos líderes creram nele. E muitos dos sacerdotes creram nele e vieram. Então, será que devemos julgar o livro pela capa? 1 João, capítulo 3, verso 1, começa dizendo: contemplem. Essa é uma bela palavra. Significa olhar cuidadosamente.
Contemple a maneira pela qual o Pai providenciou que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque o mundo não conhece a Deus. Que contraste! Nós somos chamados filhos de Deus, e o mundo não nos quer. E cada homem que possui em si essa esperança, purifica-se assim como ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Todos nós conhecemos esses versos, e vocês sabem que ele se manifestou para levar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Portanto, amigos, temos que fazer essas coisas. Aquele que pratica pecado é do diabo. Veja que as palavras são claras aqui. Tem o certo e o errado. É isso? Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo, pois todo aquele que não pratica justiça não é de Deus. Muito bem, então temos que pegar a rede do Evangelho e jogar aí no mundo para pegarmos muitos peixes. E alguns dos peixes são difíceis. Alguns são para uso nobre, outros são inúteis, para jogar fora, mas todos são pegos. Todos são trazidos para esta igreja. E Deus olha para eles e tem pena deles. E aqueles que têm um alto conceito de si mesmos, por terem conhecimento, acham que Deus tem mais penas desses do que dos outros. Como ele vê a sua igreja? Cantares de Salomão diz: quem é esta que vem surgindo como a manhã, linda como a lua, brilhante como o sol e terrível como muitos exércitos? Que verso lindo para descrever esta igreja. Certa vez um pastor disse: sabe, é fácil amar Jesus. A questão é que a igreja dele não é fácil de amar. Mas uma vez que Deus a ama, talvez devêssemos amá-la também. Então eu digo a Deus: tudo bem, Senhor. Para mim, essa pessoa é muito difícil. Ajude-me a amá-la. Ajude-me a amá-lo. E sabe uma boa ferramenta para isso? Um sorriso? Não custa muito, apenas exige o movimento de alguns músculos, não é? E aí nós temos na igreja aqueles que ficam olhando para os outros. Temos aqueles que querem fazer o que é certo, mas veem que outros não estão fazendo. Estes deveriam chorar entre o pórtico e o altar por todo o mal que é feito em Israel. E tem muito mal sendo feito em Israel. E nós devemos julgar entre o certo e o errado. O que não quer dizer que devemos julgar a pessoa. Esse juízo foi dado a Cristo. Nem mesmo o Pai se assenta na cadeira de juiz. A Bíblia diz claramente que é Jesus que se assenta na cadeira do juízo. E se o próprio Pai não se senta nessa cadeira, então quem sou eu para sentar-me nela? Quem sou eu? Um certo presidente de associação acabou pegando os brincos das mulheres do povo, derreteu-os todos no fogo e com eles fez um bezerro. E aí esse presidente disse à sua congregação: eis os deuses que os redimiram, curvem-se e adorem-os. E aí o seu irmão foi a ele e diz: o que você está fazendo? Não sabe que isso é idolatria? E ele disse: não fui eu que fiz, eu apenas derreti no fogo. Aí os irmãos se uniram e disseram: vamos desligar esse presidente de associação. Ele não merece estar aqui. Veja só o mal que ele causou.
Ele trouxe bateria e música de rock na igreja. Ele está usando brinco e um colar no pescoço. Na verdade, eu já vi um assim. Na verdade, eu já vi 2 em minha vida. E um deles foi muito interessante. Um deles era do bloco oriental. Ele odiava minhas palestras. Mas aconteceu da igreja dele me convidar e eu fui lá e preguei. Era um país lá no leste europeu. E ele era um pastor jovem, ele andava com uma guitarra. Ele ficava lá, brincando na guitarra dele, torcendo para acabar logo as minhas palestras, para que eu pudesse sumir do mapa dele. Foi muito difícil trabalhar com ele, porque quando ele sorria assim. E eu sabia exatamente o que ele pensava de mim. Foi difícil, foi muito difícil. Mas sabe de uma coisa? Eu simplesmente continuei. Porque nem todas as pessoas são assim. E então, mais pro fim das palestras, ele veio para mim de repente, num estado total de choque. E disse: "Eu posso ter todas as suas palestras?" Eu pensei, o que aconteceu com esse cara? Será que ele quer os DVDs para queimar ou... Aí eu perguntei, por quê? Porque eu quero assistir tudo. Mas por quê? Ele disse, porque é importante que eu assista todas. Tá, mas por quê? Ele respondeu, porque a minha avó, que tem 80 anos, disse para mim ontem que agora ela finalmente pode morrer em paz. Já que agora ela sabe que a mensagem adventista ainda está viva. Imagine só. Nada que eu pudesse ter dito poderia causar aquilo nele. Nada. Nada. Mas uma palavrinha da avó dele mudou tudo. Agora, a reforma da saúde. Vocês também colocam rótulos no junta-panela de vocês? Isso aqui presta, isso aqui é lixo. Vocês também têm isso? Vocês se identificam? Eu achava que apenas no meu país acontecia isso. Em uma ocasião, uma moça foi até uma mesa que não tinha esses rótulos. E ela perguntou, você poderia, por favor, me dizer quais desses pratos não levam leite? Rapaz, acabaram com ela. Mandaram ela para o espaço, como se ela fosse uma astronauta. Ela ficou chocada. Ora, se tá na mesa é para comer, coma logo e cale sua boca. E então ela escreveu uma pequena carta, explicando que o filho dela era muito alérgico. Quando ele ingere laticínios, ele imediatamente entra em um estado no qual não consegue respirar e tem que ir direto para o hospital. Então ela perguntou por causa do seu filho. Então, algumas pessoas ficaram meio desconcertadas com aquilo e pensaram em se desculpar. Pelo menos eu espero que sim. Mas é assim que funciona. Os discípulos foram a Jesus e João e Tiago disseram, permita-nos que sentemos um à sua direita e outro à esquerda. Veja só que pedido. Então Jesus olhou para eles e perguntou, por acaso vocês conseguem beber o cálice? Sim, nós podemos. Muito bem, vocês vão beber. Mas que mudança aconteceu com aqueles discípulos? E é o mesmo conosco. Sim, nós podemos. E o Senhor disse, bebam. Joel, prepare-se para a guerra. Acorde os homens poderosos. Reúna todos os homens aptos para a batalha. Transformem as enxadas de vocês em espadas, suas foices em lanças. Que o fraco diga, sou forte.
Ajuntem-se, venham, todos vocês pagãos, juntem-se ao redor. Faça descer os teus poderosos, ó Senhor, que os pagãos sejam despertados para que venham ao vale de Jeosafá, pois lá eu me assentarei para julgar todos os pagãos. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Multidões, multidões no vale da decisão. Como entraremos nessa guerra? Que está bem diante de nós. Nós estamos em guerra? Sim. E nós temos uma espada. A minha está caindo aos pedaços, mas tudo bem. Ainda é uma espada. Multidões, multidões no vale da decisão. E meu dever é trazer todos a esta igreja. Algumas vezes é difícil. O Senhor não está trazendo multidões a essa igreja porque ela não está necessariamente pronta para recebê-los. Enquanto há um monte de gente lá fora em Babilônia, a igreja fica discutindo e brigando por causa disso, daquilo e daquilo outro. O que Deus sente sobre a sua igreja? Quando o anjo revelou a Daniel para lhe dar as profecias mais solenes e importantes já dadas aos homens, nos incumbindo de levá-las a todo o planeta, o anjo disse: seja forte. Sim, seja forte. Temos que receber a mesma glória revelada a Daniel, porque o povo de Deus, nestes últimos dias, deve soar as trombetas. Quando Cristo voltar uma segunda vez, todo mundo será dividido em duas classes. Não 10, 2. O justo e o injusto. O inocentado e o condenado. O trigo e o joio. Os que estão do lado de fora e os que estão dentro da igreja. Precedendo o grande sinal da vinda do Senhor, do Filho do Homem, haverá grandes sinais e maravilhas, cujas gotas, aliás, já começaram. Já vemos a fúria de Deus em algumas coisas. Deus já não está restringindo completamente o poder das trevas de levar adiante sua obra de contaminar o ar. O inimigo tem colocado seu miasma mortal em nossa fonte de vida e nutrição. Não apenas a vida vegetal sofre com isso, mas os homens também sofrem com pestilência. Então, tem esse presidente de associação que fez um bezerro dourado. Ele certamente deveria ter sido excluído. Mas Deus o removeu? Não. Ele foi restaurado. Ele foi transformado. Sim. Será então que deveríamos julgar as pessoas pela sua aparência atual? Como é que vamos lidar com todas essas coisas? O que fazer com nossa igreja? O que fazer com ela? Essa questão é um grande problema. Ajustando a cabeça. Isaías disse: os pecadores em Sião estão com medo. O temor surpreendeu os hipócritas. Quem entre nós habitará com fogo devorador? Quem entre nós habitará nas chamas eternas? Isso é justamente o oposto do que diz o mundo, não é? Eles dizem, quando você é salvo, você vai para o lugar fresquinho, já os perdidos vão para o lugar quente. Mas o texto sugere que é o contrário. Aquele que anda justamente e fala retamente, aquele que despreza o ganho pela opressão, que tira sua mão de segurar uma propina, que impede que seus ouvidos ouçam sobre sangue e fecha os seus olhos de ver o mal. Este habitará nos lugares altos. Seu lugar de defesa será o refúgio das rochas. Pão será dado a ele, e a sua água será certa. Estas são belíssimas promessas da Bíblia. Eu acredito que estamos vivendo em Ezequiel 9. O que vocês acham? Então ouvi clamar em alta voz: tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. E vi 6 homens, que vinham da porta superior, que está voltada para o norte.
cada um com uma arma mortal em sua mão. Com eles estava um homem vestido de linho que tinha um estojo de escrevente à cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. Isso é na igreja? Bem, se eles estão ao lado do altar de bronze, isso é bem no coração do templo. É a igreja de Deus, porque vocês são o templo do Deus vivo. É isso que diz a Bíblia. E a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, de onde estava, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho e que tinha o estojo de escrevente à cintura. E lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas lá fora no mundo. É isso que está escrito? Não! Ainda bem que vocês perceberam. Das coisas repugnantes que são feitas no meio de vocês. Portanto, queridos, se não há apostasia nessa igreja, então saiam dessa igreja e procurem uma que tenha apostasia. Do contrário, vocês estão na igreja errada. Muito bem. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem. Sem piedade ou compaixão. Matem os velhos, rapazes, moças, mulheres e crianças. Mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. E comecem pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. Isso é terrível. E isto está prestes a acontecer. Haverá uma terrível sacudidura. Mas quem é que vai executar a sacudidura? Deus. Deus irá, e não eu. Eu não sei quem é Arão. Ou quem é Coré. Eu não sei. Mas Deus sabe. Moisés se prostrou e disse: deixe-os viver, Senhor. Apague o meu nome do livro da vida, mas deixe-os viver. E é assim que funciona. Aonde estamos no curso da história? Veja, eu posso estar errado. E eu não sou um guru. Eu posso errar. Mas sabe, lá na antiga Jerusalém, houve um primeiro e um segundo cerco, não é? Céstio cercou a cidade e depois retirou suas tropas milagrosamente, deixando um espaço de tempo para as pessoas pensarem e tomarem uma decisão, até que o segundo cerco chegou. E Jerusalém foi destruída, enquanto aqueles que deram ouvidos ao Senhor foram salvos. Veja, não houve 3 chances, nem 4 ou 5, mas uma retirada e a segunda. Decreto dominical. Céstio cercou a cidade de Jerusalém. E aqui houve as leis azuis. Ou seja, o decreto dominical seria aprovado. E Céstius, devido a uma argumentação muito bem feita, removeu suas tropas. Mas a segunda está a caminho. O Senhor, em sua bondade, disse: meu povo ainda não está pronto. Vou fazer um teste com eles. Darei a eles um teste de liberdade de consciência, pois o meu povo não está pronto. E ele nos deu um teste que durou 3 anos. E as divisões que surgiram entre nós foram muito grandes. Mas aqui estamos nós, juntos mais uma vez, com tempo para ponderar, tempo para pensar. Mas eu não acho que haverá mais um tempo, e outro, e outro. Não é esse o padrão que você vê na Bíblia, mas é a minha opinião, né?
Eu acho que a próxima crise será a última. E quando ela vier, isso daqui vai acontecer. Vai acontecer. Não haverá tempo para mais nada. Não haverá tempo para dizer: essas pessoas são ruins, vamos nos separar delas e começar tudo de novo. Não dará tempo. Eu acredito que é o fim da linha, mas essa é apenas a minha opinião. Eu não estou marcando datas, apesar de que alguns acham que eu marco. Somos o povo denominado por Deus para proclamar as verdades de origem celestial. A obra mais solene e sagrada já dada aos mortais é a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas para o mundo. Em nossas grandes cidades, deveria haver institutos de saúde para cuidar dos doentes e ensinar sobre os grandes princípios da reforma da saúde. Este mundo ainda verá doenças que vocês nem podem imaginar. E nos foi dada uma oportunidade para escolher confiar na Bíblia, no espírito de profecia, na nossa mensagem da saúde, porque todo o apoio será cortado. E as pessoas sofrerão, e precisaremos desses institutos para tratar deles e levá-los à justiça de Cristo. Recentemente, nós tivemos uma amostra disso. Será que os métodos do César vão me salvar? Será que ele vai me ajudar? Ou César quer me destruir? Pode parecer que a igreja cairá, mas ela não cairá. Ela permanecerá enquanto os pecadores de Sião serão peneirados. A igreja permanece. Pelo menos é como eu entendo isso. Não podemos deixar o fundamento que Deus estabeleceu. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isso seria apostatar da verdade. Eu fui instruída a dizer aos adventistas do sétimo dia de todo o mundo que Deus nos chamou como um povo para sermos um tesouro peculiar para Ele. Ele indicou que esta igreja na terra permanecerá perfeitamente unida no Espírito e no conselho do Senhor dos Exércitos no fim dos tempos. Não estamos perfeitamente unidos. Mas há elementos em nossa igreja que estão perfeitamente unidos, pelo menos com relação às coisas importantes. Eu percebi que em toda parte que eu ia, seja em lugares onde eu fui banido ou não, sempre havia pessoas que me encorajavam. Também vi pessoas que vocês poderiam encorajar. Pessoas que se sentiam tristes e desesperadas ao ver todo o mal que o diabo fez em Israel. Houve ocasiões em que um pequeno grupo de homens confiados à administração geral da obra, em nome da Conferência Geral, procuraram implementar planos ruins para restringir a obra de Deus. Eu então disse que não mais poderia considerar a voz da Conferência Geral, representada por esses poucos homens, como a voz de Deus. Mas isso não quer dizer que as decisões de uma Conferência Geral, composta por uma Assembleia devidamente indicada de homens representantes de todas as partes do mundo, não deva ser respeitada. Deus ordenou que os representantes de sua igreja de todas as partes do mundo, quando reunidos em uma Conferência Geral, devem ter autoridade. Enquanto existir essa estrutura de baixo para cima, na qual representantes de todas as partes do mundo determinem se uma doutrina deve permanecer ou não, eu continuarei a ter confiança. E eu me alegro pelo fato de que a maioria desses representantes venham das partes menos corruptas do mundo. Apesar de que não existe lugar totalmente sem corrupção neste mundo. Na verdade, o mundo todo está brigando entre si para ver qual parte é mais corrupta, não é?
A coisa está ficando cada vez pior, não importa o lugar, não importa. Mas este é o status quo. Então, se uma associação de líderes decide me banir, eu estou proibido de falar nessa associação. Mas se a minha diz, não, você não está banido coisa nenhuma, então, de acordo com as regras, como um pastor ordenado, eu tenho permissão para falar. É claro que isso cria alguns conflitos e nem todo mundo fica feliz com isso, mas é assim que diz a regra. Então, se eu vou, eu não sou um rebelde. Eu estou apenas exercendo meu direito. Eu vou e faço aquilo que eu acho que é bom para as pessoas, porque elas precisam de ânimo. E é isso que eu tenho feito ultimamente. Deus investiu esta igreja com autoridade e poder especiais, as quais ninguém será desculpado se desconsiderá-las e desprezá-las. Não podemos agora sair do fundamento que Deus estabeleceu. Não podemos entrar agora em nenhuma nova organização, pois isso seria apostatar da verdade. Então, se o Senhor ama a sua igreja, se o Senhor permitiu a Caifás governar, então eu devo amar esta igreja e devo permitir até mesmo aqueles que eu penso serem Caifás permanecerem na liderança. Mas eu não posso me esquecer de que existe um Arão. Não posso me esquecer de que existe um José de Arimateia. Eu não posso esquecer de que existe um Nicodemos, ainda que ele surja à meia-noite dizendo que te apoia, mas que não pode reconhecer isso publicamente. Esta é a nossa igreja, é o nosso crisol, e é dolorido, viu? Não saiam da igreja, amigos. Este grupo que deixar a igreja será cortado dela. Serão excluídos. Eu estava falando com alguns jovens aqui ontem mesmo. E eles me disseram fazer parte de grupos que haviam sido excluídos. Eu disse a eles, então voltem. Na Alemanha, alguns me disseram, não vamos voltar, a igreja fede. Bem, a Arca de Noé fedia também. Tinha um monte de esterco dentro dela. Dentro da arca, ninguém tinha a opção de se separar do esterco. Então, aqueles alemães me disseram, os alemães que se separaram disseram, nós gostamos de você, você não quer falar na nossa igreja? E eu disse, não. Vocês venham à minha igreja e ouçam o que eu tenho a dizer. Eu não me refiro ao prédio, porque eu mesmo não posso falar nas igrejas da Alemanha. Eu tenho que falar em anfiteatros, mas chamo de igreja porque quem vem é da minha igreja. Então venham vocês também. E disseram de novo, essa igreja fede. Ora, então, ponham um pregador no nariz. E sabe, eles vieram. E eu pude reconhecê-los porque quando entraram, realmente tinham um pregador no nariz. E eu fiz assim e os cumprimentei. Não se preocupe tanto assim com os ventos de doutrina que estão atingindo a igreja. Seja a doutrina antitrinitariana, ou a que ordena a celebração de festas, o sábado lunar, a lista é infinita. Se fizerem minha vontade, saberão a doutrina. E se você pensa que conhece tudo de doutrina, talvez você precise de um pouco de humildade. Acho que seria bom, sabe? Muito bem, eu não quero me prolongar muito e cansar vocês. Permitam-me terminar com o exército do Senhor. Esta é a igreja militante. Não é a igreja triunfante. E a igreja militante tem pessoas muito estranhas nela. Se você pegar a igreja militante da época de Jesus,
Havia um coletor de impostos nela. E sabe, eu detesto a maneira pela qual aquela série The Chosen retrata o Mateus. Mas, enfim, deixa pra lá. Bem, a igreja tinha Mateus, o coletor de impostos, que era extremamente desprezado pelo povo. Também tinha os irritadinhos. Pedro, João, Tiago, os filhos do trovão. A igreja também tinha um zelote, que queria matar qualquer coisa que se parecesse com um romano. Todos eles estavam na igreja. Que grupinho, hein? E o Senhor diz: eu quero que vocês sejam santos. Sejam santos, porque eu sou santo. E aí tem aqueles que dizem: tudo bem, deixa comigo. Eu vou ser santo. E passo a condenar todos os outros que não se encaixam em seus padrões. Eu não quero me encaixar na norma deles, porque ela é muito baixa. Na verdade, a norma é muito mais alta do que isso. Mas eu só posso alcançá-la por meio da justiça de Jesus Cristo. Então, o que significa ser santo? Hebreus 12, verso 14. Busquem ter paz com todos os homens e a santificação, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Temos que ser santos, não é? Temos que ser santos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Assim como aquele que vos chamou é santo, então sejam santos em toda forma de conversação. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Isso vale tanto para o Antigo Testamento como para o Novo Testamento. Deus quer que sejamos santos. Eu quero ser santo, mas preciso saber o que é ser santo. Será que ser santo significa ter um padrão que ninguém mais é capaz de ter além de mim? Então eu busquei algumas definições no espírito de profecia do que significa ser santo. Porque eu acredito que estamos no limiar de grandes eventos e Deus quer que você e eu sejamos santos. Senhor, diga-me, o que é ser santo? E eu encontrei esta definição aqui. Santidade é concordar constantemente com Deus. Existem certas coisas sobre Deus que pode ser difícil de entender, outras que precisamos explicar para um novo crente. Por que Deus mandou exterminar aquelas nações, blá blá blá. Vocês sabem da história. Talvez, se ele não tivesse feito isso, você e eu não seríamos salvos, já que o mundo seria tão corrupto a ponto de não haver ninguém para salvar. Então, santidade é concordar constantemente com Deus. A verdadeira santidade é entrega no serviço do Senhor. Então, esta é a condição de um verdadeiro viver cristão. Cristo pediu consagração sem reservas. Será que existe outra definição? Sim, santidade é nos submetermos completamente à vontade de Deus. Portanto, basicamente, ao nos aproximarmos dos eventos finais, meus irmãos e irmãs, eu peço que vocês estudem a palavra, estudem o espírito de profecia e digam a Deus: Senhor, tem qualquer coisa que eu estou fazendo que não está em harmonia com a tua vontade? E caso a minha natureza rebelde não queira aceitar isso, por favor me mude. Porque eu sei que o resultado será para o meu bem e não para o meu sofrimento. Pois aqueles que amam a Deus e sua verdade deveriam ser as pessoas mais felizes do planeta. Ser santo não deveria ser um fardo, deveria produzir felicidade. Precisamos ser cristãos felizes e não cabisbaixos. Procure usar todos os músculos em seu sorriso, ao invés de apenas 6. O que é santidade? Santidade é fazer tudo com o objetivo de dar glória a Deus. Santidade é viver de uma maneira que os homens vejam boas obras em vocês. Eu quero viver em harmonia com Deus. Eu quero viver uma vida santa. Eu quero que todos os meus irmãos e irmãs sejam salvos. Eu sei que nem todos serão,
Eu sei que haverá muitas lágrimas quando aquele homem escrivão terminar a sua obra. Que não olhemos para os homens na condição que estão agora, mas naquilo que podem se tornar uma vez que o Senhor terminar a obra dele neles. Deuteronômio 11, verso 8 diz: Portanto, guardem todos os mandamentos que dei a vocês hoje, para que possam ser fortes e irem e possuírem a terra que vocês haverão de possuir. Vamos orar. Querido Pai, nós estamos vivendo durante aqueles momentos que os profetas tão almejaram presenciar. Somos privilegiados. Mas, Senhor, é difícil. Especialmente neste crisol chamado igreja que o Senhor nos colocou. E porque o Senhor reuniu toda essa gente e pagou por elas com o seu sangue, o Senhor as ama. Me ajude a amá-las também. Ajuda-nos a nos amar. Em nome de Jesus, amém. Então pense assim, tudo que já falamos, tudo que já tocamos, tudo que já fizemos, tudo foi gravado. Então a pergunta aqui é, quanta porcaria temos gravado? Ouçam, irmãos e irmãs, às vezes nós ficamos com medo do tempo de angústia. Você quer estar vivo durante esse tempo de angústia? O inimigo das almas deseja derrubar isso, porque se isso pode ser derrubado, e nosso sistema límbico, nosso cérebro emocional... Você precisa ser um adventista do sétimo dia para ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Qual é a resposta? A resposta é não. Você não precisa praticar uma vida de pecado. É preciso que haja arrependimento e reforma, amém? Deus nos chama à santidade. Olá, amigos, aqui é Pastor Doug Batchelor do Amazing Facts. Você quer ouvir um fato incrível? Em breve estarei no Brasil pregando na Campal O Caminho Estreito, eu e outros palestrantes maravilhosos. As datas são de 17 a 21 de abril, na Estância Árvore da Vida em São Paulo. Planeje-se para estar lá. Conte aos amigos e traga os inimigos.